Olá, pessoal, estamos aqui para mais um episódio do podcast Assuntos Gerais. E nosso timaço aqui de hoje que vai se apresentar. Primeiro, minha amiga Luciana Caribé. Vamos lá, Luciana, fala um pouquinho de você. Olá, pessoal, boa tarde, ou boa tarde, boa noite, enfim, dependendo da hora que estejam assistindo o podcast. Mais uma vez é uma honra participar novamente desse projeto da nossa comissão da ABA, né? Bom, meu nome é Luciana Caribé, eu sou advogada especialista em direito condominial e direito imobiliário, né? Sou secretária-geral da Comissão de Direito Condominial aqui da ABA do Rio de Janeiro. Também sou membro da Comissão Nacional de Direito Condominial da ABA, membro da Comissão de Direito Condominial da OAB-RJ e de imobiliário da ABA aqui também do Rio de Janeiro, né? Então, mais uma vez, é um prazer estar aqui ombreando esse podcast com colegas de tão grande quilate. Vamos lá, Melina Luna, fala um pouquinho de você. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast. É um prazer estar aqui com vocês, colegas, amigos. Eu sou Melina Luna, advogada, atuo na área imobiliária, sou membro da comissão da ABA também, junto com os colegas que estão aqui. Sou diretora executiva da ABAME, membro da Comissão de Direito Condominial da OAB da Barra da Tijuca, dentre outros trabalhos que a gente faz aí, se esbarra sempre, né? É um prazer estar aqui, acho que vai ser super interessante o assunto de hoje. Ramon, fala um pouquinho de você. Olá, pessoal. Como diz Francisco Egito, né? Saudações imobiliárias e condominiais. É sempre uma alegria poder estar aqui, participando desse podcast de Assuntos Gerais, né? A nossa resenha condominial. Sou o Ramon, sou do Rio Grande do Sul, né? Mas eu sou um quase carioca já, porque estou sempre aqui com o pessoal e sempre muito bem recebido. Gosto muito de estar aqui na cidade de vocês. Digo para todo mundo que o Rio e Niterói tem sido uma segunda casa. Sou advogado, sou professor. Exerço essas duas profissões há 17 anos. Estou síndico há 1 ano, né? O Ere Chavala dizia, né? Cada vez mais metido com drogas, mas... Tá pesadíssima. Estou secretário-geral adjunto da Comissão Nacional de Direito Imobiliário da ABA, sou diretor da ANACOM, junto com a Ana Maria participamos ainda da SEX, né? A comunidade dos experts em condomínio. Sou professor do Aprimora, lá com o Francisco Egito, fiz curso de síndico profissional. A gente percebe quando a gente encontra com os nossos pares, que a gente nunca faz parte de uma coisa só, né? A gente sempre tá no outro, quando vê a gente tá dedicando quase que o nosso tempo integral para esse trabalho, né? Mas é gratificante, porque a gente aprende e encontra pessoas do bem, pessoas que compartilham do mesmo propósito, que é a transmissão de conhecimento. Uma alegria, Ana Maria, poder estar aqui contigo em mais um podcast. Muito bom os grupos, duro aguentar o WhatsApp e dar conta de tudo, mas enfim. Eu sou Ana Maria Malé, também faço parte de todas essas comissões que todo mundo aqui falou. A gente está sempre juntos e hoje a gente vai trazer aí bastante conteúdo para os síndicos e para os advogados que querem militar aí na área do direito condominial. E o assunto hoje é a prestação de serviço e a terceirização em condomínios. Cuidados que o síndico deve tomar. E aí eu começo com a seguinte pergunta. O síndico pode pegar no Google um modelo de contrato de prestação de serviço? Agora acho que a resposta vai ser uníssona. Não. Para poder ele pegar, ele pode. A questão é o que ele vai fazer com isso, né? Poder pegar, pode, né? Agora, se vai servir ao papel, que não, né? A gente brinca dessa forma, mas a realidade é essa mesmo, né? Toda prestação de serviço, né? Ela demanda ali uma complexidade muito grande na hora de você elaborar um contrato que vá regular aquela prestação de serviço para o condomínio, porque geralmente a gente está falando de valores muito elevados, né? Que o condomínio ele vai despender. Então, obviamente, cada contrato, como ele vai regular aquela negociação, né, aquela prestação de serviço, é importante que ele seja construído de forma minuciosa, obviamente, para tentar prever o máximo possível de problemas que ele possam causar. A gente sempre brinca, né, com um contrato bem construído, né, um contrato bem elaborado, e traz muita segurança jurídica para as partes contratantes, né? Obviamente, a gente não tem capacidade de adivinhar todos os problemas que possam advir daquela relação negocial, mas alguns cuidados realmente devem constar no contrato, para que ele possa ter essa segurança maior aí
né, para as partes. E a gente vai falar agora, acho que basicamente, né, gente, de questões básicas do contrato. A gente fala de hoje é voltada para o síndico, né? É para a pessoa mais leiga, porque a gente sabe que, embora seja o ideal que todo condomínio tenha uma assessoria jurídica, né? Muitos contratos são complexos do síndico não advogado, né? A administrar e elaborar sozinho, né? Ou até assinar mesmo, fazer aquela vista. Então, o nosso foco hoje é esse. A gente vai falar, dar dicas para os síndicos, né? Para que eles possam tomar cuidado, né? Cuidados que deve se ater na hora de celebrar um contrato em nome do condomínio, porque a gente sabe que o síndico tem uma responsabilidade civil muito grande, né? O síndico ele é responsável por danos que possam advir para o condomínio decorrentes desse contrato, que ele não tenha tido esse zelo maior de analisar, né? Perfeito, Lu. Concordo 100% com o que você está falando. E realmente, aí voltando à pergunta inicial, que seria a utilização de um modelo, né? Como o Ramon falou, ele pode até pegar. O que ele vai fazer com esse modelo? Se ele vai ligar para o advogado e perguntar se serve para o negócio, tá ótimo. Mas usar sozinho não dá. E aí, como a Luciana já pontuou também, o papel do contrato é justamente trazer uma segurança jurídica ali para aquela relação e uma previsibilidade, né? Ou seja, o contrato ele tem que antever ali as questões que podem acontecer durante a execução do que está sendo contratado. Então, de fato, assim, entendo que o síndico ele deve buscar uma assessoria. Tem muitos pontos importantes no contrato que precisam ser trabalhados, porque quando está sendo feita a contratação, você está pensando ali no resultado, mas até atingir o resultado, quanta coisa não pode acontecer no meio do caminho, né? Então, o síndico, se puder, né, tem que pensar sobre isso e, com certeza, buscar a ajuda de um advogado para poder passar para ele, olha, mas e se atrasar aqui? Como é que vai ficar a questão do prazo? E o pagamento? E o parcelamento? Então, tem alguns pontos chaves, por exemplo, no contrato, que basicamente, assim, o prazo, né, tanto da execução do serviço quanto do cumprimento contratual, multa, se houver alguma rescisão ali, se houver algum problema, que a gente espera que não ocorra, mas tem que pensar nisso. Garantia, dependendo do que for o serviço, né, se aquilo está claro ali, está bem redigido. E uma coisa que eu acho interessante eu vejo muitos problemas assim em relação ao contrato, como a Luciana falou, o síndico ele tem responsabilidade, não só sobre o que ele compra, mas sobre o que ele contrata e como contrata, né? Porque quando o problema acontece é que o síndico vai ter que se reportar ao que aconteceu naquele contrato, e às vezes, dependendo do que foi contratado, o síndico que contratou não é o síndico que vai dar continuidade à execução daquele contrato. Então, tem que ter um cuidado muito grande. E, bom, eu não vou falar mais pra gente tocar um pouquinho, mas eu acho que é por aí. Tem que ter muito cuidado realmente com o que se faz em condomínio, porque a responsabilidade é muito grande, envolve muita gente, né? Eu leciono essa matéria de direito de contratos na faculdade há 12 anos. E eu sempre compartilho com os meus alunos o seguinte: você como advogado, tu tem que pensar o que vai dar errado no contrato. Exato. Não é o que vai dar certo. Porque se o contrato, ele cumprir o seu objeto, né, entre contratante e contratado, houver o pagamento, o contrato terminou e tá tudo certo. Agora, Quando dá problema. Agora, quando dá problema? E aí as doutoras aqui falaram com muita propriedade, é a questão de você realmente ter uma assessoria para que possa pensar nisso. Exato. Agora, recentemente, me passaram um contrato de um prestador de serviço lá no Rio Grande do Sul, onde para ele ficar ruim, ele tem que melhorar muito. Não, acontece. Só para ficar ruim. Por quê? Porque o síndico... E quando a gente está na ânsia de uma contratação ali, a gente não para e pensa no que vai dar o problema. Quando começa a dar, é que tu pega, vamos olhar o que diz o contrato. E aí o contrato ou não tem aquela previsão, ou aí uma coisa que me causa verdadeiros arrepios, quando a cláusula tem dupla interpretação. E isso acontece muito, né? Estabelecer direitos e deveres. No início do ano passado, início de 2023, teve um condomínio que me contratou, um condomínio pequeno, para fazer uma obra de mais de 500 mil reais, e o síndico me disse, faz um contrato. Gente, ele ficou lindo. Tem 28 páginas. Nossa, exatamente. Ele, assim, ó, ele é um contrato leonino e de adesão a favor do condomínio. Eu vou dizer que até deu pena do prestador de serviço ali, falando aquela coisa toda, né? Mas aí eu disse pra ele assim, eu digo, cara, tu tá de boa fé, tá tudo certo, se tu cumprir o que tá aqui, tá tudo tranquilo, né? Mas aí também tem uma outra questão aqui, e eu já vou passar a palavra, que também é uma situação que a gente
enfrenta. Eu, pelo menos, já verifiquei bastante. O síndico te contrata, você dá assessoria e ele não te segue. Não é um abençoado esse síndico. Aí, um tempo depois, ele vem e diz assim, doutor, deu problema. Eu digo, não, como assim deu problema? Que sabe que aquilo que tu me disse, eu não fiz bem daquele jeito. E aí tem esse outro problema, né, Ana Maria? Certeza. Eu vou trazer aqui uma situação que chegou a mim. Na verdade, chegou a mim não, foi comigo mesmo, como síndica. Vamos me entregar logo. Vamos falar a verdade. Foi uma situação de uma árvore no condomínio. Realmente a gente precisava. Ela começou a raiz da árvore, uma árvore muito antiga. A gente fez a poda, né, do jardim, tem algumas árvores, mas a raiz estava afetando a cisterna. O trelelê começou assim. E é um serviço muito especializado, né? Nem todos, acho que é isso também que os síndicos esbarram, que dependendo do serviço, você tem poucos especialistas naquilo. Uhum. Então, já não é da sua expertise, né? Eu tava me sentindo uma assassina de árvores. Não era a minha intenção, mas fui criticada um pouco assim. A gente fez a assembleia, fez tudo direitinho, mas é claro que eu tava comovida ali em retirar aquela árvore muito bonita e tal, mas seria um problema muito maior se derrubasse a parede da cisterna. Então, infelizmente, a gente tem que fazer isso. Só que fomos fazer tudo direitinho, contratar uma empresa, fazer a legalização na prefeitura e etc, etc. E isso durou alguns meses, essa situação, e a gente lá focado em resolver o problema. Quando eu contratei a empresa, eu falei, o problema é a raiz na cisterna, preciso que tire o pinheiro. Ok, beleza, eu não sou especialista em árvore, eu nunca tinha tirado uma árvore na minha vida, eu não sou assassina de árvores. Enfim, fizeram um serviço. Ele me cortou o negócio e a raiz está lá. Olha, gente, não. Eu liguei, eu falei assim, mas você não vai tirar isso daqui? Como assim? Não, a senhora contratou corte raso. A senhora não contratou retirar. Você tá levantando a sobrancelha e tem mais. Meu Deus. A senhora contratou corte raso. Eu falei, meu senhor, eu lá sei o que é corte raso. O senhor deveria explicar o que é. Eu tinha que dizer o que é. Olha, a senhora tem a opção A, que é o corte raso, vai ficar assim. Tem a opção B, que eu vou quebrar a calçada, que eu vou quebrar a portaria, porque essa raiz está profunda, não sei o que. Ele me explicou isso. E esse é um ponto importante, o objeto do contrato. Então, toda vez que o síndico for realmente realizar um contrato de prestação de serviço, é importante que se delimite bem qual é o objetivo daquele contrato, daquela prestação de serviço, justamente para que o síndico, o condomínio, na não consecução ou na realização, me faltou a palavra agora, numa execução não total daquele contrato, né, ele possa pedir, justamente, cobrar da empresa prestadora de serviço. Então, tem assim, questões básicas que o síndico pode se ater na hora de, se não tiver uma assessoria jurídica, voltando aqui, repisando o que a doutora Melina falou, é importante sempre ter uma assessoria jurídica, né? Na hora de analisar um contrato. Mas quais são os cuidados que o síndico pode ter? Justamente a qualificação das partes, né? Sempre analisar se aquela pessoa, principalmente, um erro muito comum realmente que eu vejo, às vezes o contrato assinado por uma pessoa completamente estranha à empresa, ao contrato social da empresa, né? Uma pessoa, às vezes, é um funcionário sem poder algum de administração ou de representação assina um contrato no lugar da empresa, né? A qualificação da empresa, né? Verificar também se o KNAI daquela empresa é adequado àquela prestação de serviço, né? Que às vezes você vai, o condomínio precisa contratar uma empresa de segurança, por exemplo, mas o KNAI daquela empresa é outra coisa totalmente diferente da de segurança, né? Questões básicas como essa, e principalmente o escopo do serviço, assim, o objeto, que é o objeto do contrato, é a execução daquele contrato, né? O objeto da prestação de serviço. Então, ele precisa estar muito bem delineado, muito bem delimitado, né? E o síndico precisa ter esses cuidados elementares básicos, né? A gente sabe que, basicamente, os síndicos são muito compelidos pela massa de condôminos gentis, né? A sempre economizar, mas nem sempre o serviço, a empresa que vai cobrar mais barato vai prestar o melhor serviço. Isso é importante também o síndico se ater a essas situações, né? E fazer essa análise de risco, um trabalho que eu gosto muito de fazer na minha advocacia, essa análise de risco também,
de empresas prestadoras de serviço. Eu adoro fazer aquela seleção de empresas. Não, essa aqui não se adequa, essa aqui não se adequa. Porque traz advogado é pessimista. Exato, advogado é pessimista, mas é o que o doutor Ramon falou, assim, um contrato, 28 páginas. Eu já fui questionada aí por essa questão num contrato de compra e venda que eu estava assessorando. Mas precisa de 20 e tantas páginas? Eu falei, sim, porque as pessoas estão acostumadas com aquele contrato de uma folha e meia, que não prevê nada, e quando dá problema, se aconteceu um atraso de um pagamento, como é que resolve? O que diz o contrato? O contrato não diz nada. E aí fica muito mais difícil você resolver essa situação, porque aí o contrato não diz, o contrato é a lei entre as partes, né? O contrato vai regular aquela prestação de serviço, aquela contratação, a forma de pagamento, que a doutora Melina falou. Né? Se o contrato não diz nada, as partes vão ficar à mercê de uma decisão judicial. E a gente sabe que, infelizmente, né, às vezes o juiz não vai entender muito bem aquela solução que que o condomínio e o emprestador poderiam ter resolvido através de um contrato, não resolveram, vai deixar um juiz que não entende nada daquela relação, que ele mal vai entender o que ocorreu ali de fato, decidiu o que vai ser imposto. Muitas vezes as provas se perdem, né? Você fala no telefone, quando dá uma situação dessa, de um corte raso de arrancar a raiz, você fica com poucas alternativas. Exatamente. Isso que a doutora está falando é de suma importância, porque o que acontece? Hoje, a velocidade do mundo que a gente está vivendo é tão rápido que nos contratos que eu, muitas vezes, participo, eu sempre coloco uma cláusula lá. Qualquer mudança, qualquer aditivo tem que ser feito por escrito e vai fazer parte como forma de anexo a esse contrato. Aí, o que acontece? Tu manda mensagem lá, tem que pintar o outro lado da parede, eu vou te cobrar mais tanto, precisa de tantos litros de tinta. Tá, pode fazer. Ok, aprovado. Criou autorizado. Deveres ali. Agora, uma coisa que a doutora Luciana falou que eu assino embaixo e eu sempre que eu posso eu falo. É a gente estabelecer qual é a diferença de custo e investimento. O custo é quando o problema está feito e o síndico chama o advogado. O investimento é tu fazer o trabalho preventivo. É você poder tentar, e isso, né, ali a partir do 421 do Código Civil, faz lei entre as partes. É um contrato equilibrado. Então ele tem que estar o mais minucioso possível para que quando o judiciário, se ele tiver que fazer a intervenção, seja mínimo. Ah, mas aconteceu isso. Realmente, não tem como a gente prever todas as situações. Por isso que no final de cada contrato, seja a natureza que ele for, sempre tem aquela cláusula. Elegemos o foro da comarca tal para dirimir eventuais dúvidas e situações não previstas aqui. Mas a gente pode se acautelar de uma maneira em que o condomínio possa vir a se resguardar. Porque, convenhamos, tem 4 advogados aqui. Muitas vezes, quando o problema chega para nós, não tem muito o que fazer. Exatamente. Aí realmente fica muito difícil resolver alguma coisa depois que o problema já está instalado. Com certeza. Pegando um pouquinho aqui do que já foi comentado, uma coisa que eu acho muito importante em relação ao objeto do contrato, é como a Ana falou agora em relação à oferta do serviço, que não foi adequada justamente porque não era a sua expertise, não era a sua área. Então, até nós como advogados mesmo, isso para qualquer área também, eu acho que é o nosso papel entender o que a pessoa que está procurando, o cliente efetivamente precisa e ofertar isso para ele de alguma forma, ofertar esse serviço. Então, em relação ao objeto, até por essa velocidade realmente da troca de informações de hoje e por aquele detalhe que eu falei que às vezes o síndico que contrata não é o síndico que vai acompanhar a execução e talvez não seja o síndico que vai rescindir esse contrato por alguma questão, deixar tudo muito formalizado de forma clara, a intenção e o que se espera daquele contrato. Porque às vezes o síndico não vai ter o discernimento ali para entender realmente se ele está contratando o que ele precisa e o que ele está recebendo efetivamente com aquele contrato. Então, muitas vezes eu já tive que me socorrer a histórico de e-mails, quando eu vejo ali que o síndico disse exatamente o que ele precisava e a empresa ofereceu uma coisa diferente. Isso é considerado, isso é um meio de prova também. A gente tem aí a boa-fé objetiva dos contratos, uma série de princípios aí que permeiam que a gente não vai entrar neles, porque o objetivo é uma fala mais clara aqui. Mas a orientação justamente seria para que o síndico, quando vá fazer uma contratação, que ele tire todas as dúvidas por e-mail, se ele tiver dúvida em relação ao pagamento, se ele tiver dúvida em relação ao prazo, que ele redige ali todas as expectativas. Olha, mas realmente com esse contrato eu vou conseguir ter isso, isso e isso?
Tem alguma coisa a mais que eu tenha que fazer? Tem algum acessório a esse contrato? Porque se depois tiver algum problema, a gente pode usar essas considerações para comprovar o que efetivamente era a expectativa do contratante. E aí um outro detalhe também que eu acho importante a gente falar aqui é em relação às etapas e às obrigações das partes. Os contratos, eles estabelecem direitos e deveres para ambas as partes. E eu já tive casos de condomínio que me procurou para fazer uma notificação sobre uma execução de uma garantia que não estava sendo prestada. E aí o primeiro passo, né? A gente tem que analisar o contrato, que foi feito sem a assessoria do advogado. Então a gente vai lá ver, tá, como é que começou esse problema aí? E aí eu verifiquei no contrato que para a execução daquela garantia, havia alguns requisitos que o contratante condomínio deveria fazer. Foi um serviço de permeabilização de caixa d'água. É um serviço custoso, né? Você que atua como síndica sabe que é uma dor de cabeça, tem que esvaziar a caixa, aquele problema todo. Os condôminos reclamando. Exatamente. E é um serviço que, em regra, tem aquela garantia de 5 anos, até que é a garantia legal mesmo. Mas havia um detalhe, que era justamente a necessidade de manter a manutenção com eles, ou que não fosse com eles, que fosse com uma empresa reconhecida, validada, com todas aquelas certificações necessárias. E uma periodicidade mínima para assegurar aquilo. Então, existem contratos que têm algumas condições que devem ser observadas e algumas etapas que têm que ser cumpridas, e que às vezes o síndico não observa. Então, o nosso papel como advogado, quando dá errado, tá, mas aqui está dizendo isso, a senhora fez? A senhora comunicou desse jeito? Porque aqui está estabelecendo que a solicitação de um determinado serviço tinha que ser feito para o e-mail tal. Ah, não, mas eu liguei, ele disse que ia fazer, eu achei que não era necessário. Então, tem que tomar cuidado com as etapas, porque não é só preço, prazo, multa e garantia. É ver qual é o seu lado da obrigação também durante esse contrato para poder manter. Exatamente. E aí, só mais um detalhe, uma coisa que o Amon falou que eu acho importante também, a questão do foro. Síndico não verifica foro de eleição de contrato. E às vezes... Foro? O que é foro? E às vezes a gente se depara com uma situação que a pessoa escolhe o foro do local da empresa. Bem longe, né? Bem longe. E aí o síndico vai ter que custear advogado fora para fazer diligência, isso vai ficar mais caro. Então é um detalhe que parece básico, que passou ali das condições finais, considerações finais, ninguém vai ler o foro. Só o advogado que vai fazer isso. Porque é nossa obrigação saber o foro para poder ajuizar uma ação dentro do território competente. Então é um detalhe muito importante, porque às vezes você elege ali um foro fora da localidade do condomínio, isso vai gerar uma despesa maior. E o síndico é responsável pela contratação que ele faz. Uma coisa que a gente está falando aqui, mas eu quero salientar e quero olhar para você, síndico, que está nos assistindo, tá? E dizer o seguinte: síndico é um pouco advogado, um pouco engenheiro, um pouco contador e um pouco administrador. E psicólogo também. Psicólogo. Assassino de árvore também. Tá, isso é a parte. É a parte escolar. E no administrador eu ainda subdivido em duas partes: um administrador de pessoas e um administrador dos atos ali, de conflitos que você tem que fazer. Qual é a grande cultura? E é contra isso que a gente tem que trabalhar para construir uma nova cultura. A gente tem que quebrar essa cultura de a gente não solicitar auxílio de um profissional. Eu vou trazer um exemplo aqui de como muitas vezes esse ato solitário, né, esse exército de um homem só, que muitas vezes é o síndico, ele pode ser prejudicial. Lá em Porto Alegre, em 2022, eu fui contratado por um condomínio, onde era uma obra, e geralmente é obra que envolve grandes valores no é sempre que dá problema, condomínio. né? O que você, síndico, tem que fazer? Você tem que chamar, além do advogado, um engenheiro. Por quê? Porque ali vão ser tratadas questões técnicas que tu, salvo se o síndico for engenheiro, ele desconhece. Então, o que aconteceu? O condomínio estava pagando, a obra não estava avançando, não estava ficando a contento, houve uma mudança de síndico ali no período, isso que a doutora falou, quem assinou não é quem vai, o rojão não vai estourar na mão da pessoa. E aí o que aconteceu? Começou a entrar numa questão muito técnica. Daí eu falei pro síndico assim: vamos chamar um engenheiro, tá? Eu tenho uma pessoa, dá pra gente conversar. Quando o engenheiro pegou o contrato na mão, ele falou assim: deixa eu ver a ART. Olha. Quando ele pegou a ART, no contrato tinha uma cláusula que dizia o quê? Troca de telhas avariadas, conserto do telhado, tinha cobertura no condomínio. O que aconteceu? A ART não contemplava a reforma no telhado.
Aí o engenheiro, aí foi uma aula que eu tive também nesse quesito de engenharia, que o engenheiro, na frente do prestador de serviço, do síndico, ele disse assim, olha, o contrato, tá, aqui onde estabelece direitos e deveres, é a parte jurídica do condomínio com o prestador. A ART é o contrato de engenharia. E aqui está dizendo que esse conserto não está previsto. Então, se der algum problema, o condomínio não poderia reclamar. Então, o que acontece? O trabalho preventivo, porque na teoria todo mundo sabe que prevenir é melhor que remediar. Agora fica a pergunta para você, síndico, refletir. O que está faltando para a gente transformar a teoria em realidade? Esse auxílio prévio de áreas na qual o síndico não domina e que é necessário. Uma atenção um pouco maior. E foi uma grande ginástica que a gente teve que fazer. Nós tivemos que judicializar. Claro que ali ficou demonstrado uma certa má-fé por parte do prestador de serviço, que infelizmente isso é uma coisa que acontece, pelo menos lá acontece bastante. O engenheiro simplesmente empresta o CREA dele para o próprio prestador ali fazer. Só que o que acontece? Quando der um problema, é aquele engenheiro que vai ser responsabilizado. E o grande problema não é a questão do síndico, porque quem vai pagar essa conta é os condôminos. Esse é o X da coisa. Então a gente tem que prestar muita atenção nessas questões. E aí eu quero fazer um gancho aqui, já passando a palavra, que a gente está falando de contratos, os cuidados que a gente tem que fazer. Nós estamos falando de prestação de serviço. Mas eu quero falar um pouquinho das terceirizadas. Daquelas prestações de serviço de maneira continuada que são em favor. Eu estou falando da portaria, da senhora da limpeza, do cidadão que corta a grama. Como é que é, Ana Maria, aqui no Rio de Janeiro? As ações trabalhistas. Será que tem muito ou não tem nada? Tá tudo tranquilo. Tá tranquilo e favorável, como se dizia. Tá cheio de embaixadamente. Realmente, é o que você falou, né? A prática ali, quando a gente está à frente ali da gestão do condomínio, muitas vezes, quando começa essa sindicatura, você pega todo aquele problema que veio, uma insatisfação, muitas vezes, a maioria das vezes, né? Não é uma transição tão fácil, né? E você se depara com um condomínio com muitos problemas. Isso aconteceu comigo. Então, você se vê com problemas de conta ali, de gestão, você se vê com problemas com os funcionários, e você vê prestadores de serviço, né, terceirizados. Vou falar que do Jardineiro foi o Zé que cedeu, assim como cuida lá do interfone, tinha alguns contratos, e você não sabe como é que tá essa prestação de serviço. E os contratos, assim, contratos de 20 anos. 20. Nossa, 20 anos. Eu falei, bom, não dava para entrar nessa. Vou reanalisar os contratos, porque a situação já está mais avançada. Então, o que eu fiz? Eu realmente precisei observar o serviço que estava sendo prestado, a forma que estava sendo prestado, estabelecer um contrato, um contato com esse prestador, para eu poder entender. Porque você imagina um contrato de 20 anos atrás, a pessoa presta serviço há 20 anos para o condomínio. Eu não tinha esse elemento papel contrato para analisar. Eu não tinha como. Eu precisava saber o que até identificar, porque muitas vezes há 20 anos atrás o que está no contrato era um serviço e a coisa foi se modernizando e vai prestando outros. Aí é o aditivo que a Ramon falou. Exato. Então, assim, eu me vi numa situação, eu falei assim, caramba, o que eu vou fazer? Eu preciso entender tudo que está acontecendo aqui, e eu não tinha o elemento contato. Muitas vezes a gente, como síndico, se encontra nessa situação. E aí você tem que fazer, né, do limão uma limonada, não tem muito jeito. Às vezes até um extravio do contrato também. Por isso, mais uma vez, que é importante manter todo o acervo de registro ali, de troca de informação, da execução desse contrato, porque às vezes a pessoa perde esse contrato, às vezes tem muitos anos, às vezes é um condomínio que não tem um local apropriado ali para guardar. Do outro sítio, exato. Onde é que está isso? A falta de um e-mail do próprio condomínio, né, é também um fator que acaba pesando bastante nessas trocas de sindicatura, né, e na análise desses contratos mais antigos, porque eu já vi, principalmente condomínios mais antigos aqui, pelo menos no Rio, às vezes quem usa o síndico atual usa o próprio o e-mail pessoal. E aí você não tem o histórico de e-mails com os prestadores de serviços. Acontece também muito aquela situação do síndico que não fica feliz por ter perdido a reeleição, ou, né? Enfim, aí ele geralmente pega os contratos, bota para os braços e some da administração.
administração com aquilo. Dele, né? Você não tem, não tem um local apropriado, a não ser os mais modernos, que acaba tendo uma administração, mas as construções mais antigas, você não tem um local para guardar. Então, muitas vezes, isso se perde na casa das pessoas, do síndico, do conselheiro, do subsíndico. Aquilo ali vai se perdendo, ou de um morador que pediu, ou de uma transição. Então, a gente não tem, né? Você chega no condomínio, onde é que eu vou guardar isso? Você não tem onde guardar. E aí já junta isso com o informalismo da comunicação. A pessoa liga, não, eu falo com o gerente lá, ele me atende rapidinho, manda um WhatsApp aqui pra ele, eu faço uma ligação. E é um histórico também que você tem que ter, né? E acaba perdendo por conta da informalidade mesmo. E agora, voltando realmente à questão contratual, que muito bem pontuado pelo Dr. Ramon, né? Um dos maiores contratos que todo condomínio tem, a maior parte, é de prestação de serviço terceirizado, né? Esses contratos geralmente são vendidos com um grande facilitador para o condomínio, né? Com uma economia, assim, absurda de recursos, você não ter que ele contratar diretamente, o condomínio não ser responsável por arcar com aqueles encargos trabalhistas, né, da assinatura de carteiras de funcionários próprios, só que a gente sabe que a situação também não é bem assim, são todas essas flores, todas essas facilidades, né, existem muitas questões que o síndico e o condomínio tem que se ater também na hora de fazer uma contratação de prestação de serviços. Eu já peguei, por exemplo, contrato para analisar de condomínio de prestação de serviços de mão de obra terceirizada, optante do Simples Nacional, com R$10 mil de capital social. E não pode ser assim, né? Você está contratando, a lei exige... O que acontece primeiro? No contrato de prestação de serviço, né, existe o prestador, o funcionário, aquele funcionário terceirizado, ele não é contratado pelo condomínio, ele é contratado, quem é responsável pelas obrigações trabalhistas é a empresa que o contratou. O condomínio, ele é apenas um tomador de serviços, né? E a grande questão trabalhista, né, o facilitador desse tipo de contrato para o condomínio é que o condomínio tem uma responsabilidade subsidiária. O que isso significa para o síndico? Se a empresa deixa de pagar o funcionário, se a empresa não recolhe os tributos, primeiro o funcionário vai ajuizar uma ação contra a empresa e depois o condomínio vai ser responsável subsidiariamente se ele não conseguir o ex-funcionário não conseguir satisfazer seu crédito em face tomador. Mas o que ninguém sabe, quase ninguém toca no assunto, é que para isso acontecer, esse contrato precisa estar redondinho. O que está redondinho? É justamente sim ter esse cuidado na hora de contratação. Então, tem que analisar. Então, a legislação existe, até a Receita Federal, salvo engano, né? Eu não sou muito especialista na área trabalhista, mas eu atuo nessa parte de revisão de contratos, porque empresas terceirizadas, você exige que no mínimo ali o capital social seja de 12 vezes, acho que no mínimo 100 mil ou 12 vezes aquele contrato de prestação de serviço mensal. Então, se o condomínio tem um contrato aí de R$30 mil por mês, o capital social da empresa precisa de ser no mínimo 30 vezes 12, né? Então, geralmente são empresas que exigem um capital social mais elevado. Ela também não pode ser optante do Simples Nacional, e isso muitos síndicos, eles até desconsideram e ignoram essas informações, né? Por isso, a necessidade sempre de assessoria jurídica na hora de contratação, porque o síndico acaba, às vezes, quando vai fazer aquela tomada de preços, né, fazer aquela cotação, geralmente aquela cotação vai pedindo um monte de proposta de orçamento para diversas empresas. E na hora da assembleia, o menor valor. A assembleia vai querer o menor valor, obviamente. Ninguém quer ficar majorando o valor da cota condominial. Mas quando dá o problema, quando o condomínio é condenado, vão fazer o quê? Vão em cima do síndico. Não vão querer saber que a assembleia não estava querendo aumentar a cota condominial. Né? Aí o síndico tem que ter esse cuidado também. E em relação também, às vezes tem muito síndico, vamos fazer uma reunião com o conselho para decidir o contrato. Aí o conselho às vezes acaba impondo aquela... Gente, quem é responsável pelo condomínio é o síndico. O síndico tem que ter essa consciência
que ele não pode terceirizar a responsabilidade para o conselho, porque foi o conselho que decidiu para aquela empresa mais barata. Né? Assim, não, mas eu decidi com o conselho. Só que o conselho não responde. O conselho não vai responder. Quem vai responder é o síndico. Então, o síndico tem que ter muito cuidado com esse tipo de contratação. O contrato de terceirização de mão de obra, ele é cheio dessas nuances, cheio de cuidados e pegadinhas que um síndico leigo, né? Às vezes o síndico profissional também, que a gente sabe que ele estuda, ele faz curso, vocês são síndicos, vocês fizeram curso, eu também fiz curso de síndico profissional, não quero exercer a sindicatura, não caí de cabeça quando eu era criança. Precisa passar por isso, né? É importante, tu vai crescer quando crescer. Fiz o curso para entender melhor a dor dos meus clientes, que eu presto muito assessoria para síndico e para condomínio, eu presto muito mais que para condômino, né? Mas, assim, realmente é tenso a situação. Com certeza. Olha, tem um ponto aqui que eu queria destacar em relação à questão de contratação que o Ramon tocou, mas eu acho que é bem importante, assim, não só para o síndico, mas até para nós mesmos enquanto advogados também, né? É a hora de você identificar ali a necessidade de buscar uma assessoria especializada. Como você falou em relação à questão da óbvia, né? De chamar um engenheiro. Já vi muitos casos também em relação à questão de elevadores, modernização de elevadores. O síndico não tem conhecimento na área, então já sugeri algumas vezes a contratação de uma pessoa especializada naquilo para acompanhar a execução do serviço, porque às vezes o síndico fica inseguro, mas eu não sei se realmente vão trocar aquilo tudo ali, eu não sei se aquelas peças são necessárias. Então, não só o síndico identificar, mas o advogado também. Às vezes chega uma ação relacionada a um contrato que não foi cumprido a contento, e às vezes você vai precisar de um perito, você vai precisar chamar uma pessoa do cartório para fazer uma ata notarial. Então, ter essa visão e ampliar realmente, porque a gente não é especializado em tudo, né? Então, assim, o advogado tem um conhecimento mais genérico ali em algumas áreas, justamente pelas demandas que a gente recebe. Então, a gente já tem alguma familiaridade com algumas situações. Mas o síndico, às vezes, não tem. Tem síndicos que são engenheiros, tem síndicos que são contadores, mas muitos não são. E aí vão fazer uma contratação, às vezes desassistidos de um profissional técnico realmente. Não só o advogado ali em relação ao contrato, mas aquele profissional que vai atuar de forma técnica para verificar a necessidade, a questão dos custos, questão de garantia, outras questões ali relacionadas à execução que nem o síndico nem o advogado vão poder fazer. E aí, em relação a isso, eu acho importante também o advogado orientar pelo síndico, né, e o síndico ter essa sensibilidade, que nem sempre um contrato que não foi cumprido a contento vale a pena um litígio judicial. Tá? Eu acho que o papel do advogado é sempre informar e avaliar os riscos. Então, eu já vi situações que ocorreram alguns problemas em relação à execução do contrato, não no contrato todo, em parte dele, mas aí a gente avalia, por exemplo, a necessidade de fazer um laudo, entrar com uma ação, às vezes paralisar a execução de algo que estava em andamento, mas que já estava desandando. Tem que ver o quanto de energia e dinheiro realmente o síndico vai querer colocar naquilo ali e passar para ele e ele também avaliar. Porque eu já vi casos de síndicos, às vezes até que se sentem enganados, assim, porque fazem um contrato, confiam na pessoa, acreditam no que está sendo proposto ali e se sente até moralmente lesado pelo que está acontecendo. Mas, às vezes, se você botar na balança ali em termos financeiros e o tempo que você vai ter que parar de fazer alguma coisa ou se dedicar para aquilo, quando o condomínio tem outras também, né, prioridades, nem sempre o caminho vai ser uma ação judicial. Às vezes você pode notificar, você pode tentar negociar ali, o advogado pode tentar intermediar esse contato entre as partes para chegar numa composição, mas eu acho que é importante ter esse olhar que nem sempre vale a pena entrar judicialmente. Às vezes é uma coisa que o síndico, às vezes, ele está tão focado ali no problema que aconteceu e está tão ressentido com aquilo que não consegue ter uma visão mais ampla da coisa. E às vezes até a gente analisando ali, passando essa avaliação dos riscos para o síndico, a gente consegue apontar, mas você acha que não é melhor, de repente, você já está para fazer uma OB aqui, esquece esse cara, contrata esse aqui, já inclui isso, conversa com o conselho, leva para a assembleia, apresenta os custos envolvidos e vê se realmente eles estão dispostos a entrar em litígio com essa situação. Ou talvez não, às vezes tem prejuízos que a gente não quer que ocorra, mas às vezes acontece. Mas às vezes é melhor você perder menos do que você perder mais. Isso que a doutora Melina está trazendo, eu tenho duas situações lá no Rio Grande do Sul que eu passei. Uma, e complemento ainda, brilhante todas as colocações dela.
Síndico, sempre valide com a Assembleia. Faça esse estudo prévio com o seu conselho e com o advogado, mas leva para a Assembleia. Exato. No ano passado, um condomínio muito pequeno, realmente com recursos bastante escassos ali, uma situação de uma obra, olha só, tudo falta do expert. Houve um conserto no telhado, o síndico anterior, quem assinou anterior e estourou a bomba na mão do próximo, né, deu aceite numa obra, e eu sou um amplo defensor disso. Além de tu ter esse trabalho preventivo com o engenheiro da tua confiança, antes do síndico assinar o aceite, chamam esse mesmo engenheiro e diz, dá uma olhada, vê como é que tá. O que aconteceu? Não fizeram isso, o síndico deu o aceite, 6 meses, 1 ano depois começou a dar problema, né? Fizeram alguns trabalhos paliativos e o prestador sumiu. Aí, vamos judicializar ou não vamos judicializar? Fizemos um levantamento, o cidadão engenheiro não tinha nada no nome dele, o CNPJ já estava até baixado, levamos para a Assembleia, dizendo, olha gente, dá para tentar entrar? Sim. Se a gente tiver sorte de achar esse cara, é muito provável que a gente até ganhe o processo. Mas agora, receber efetivamente, nós vamos ter custo, eu vou cobrar, não sei se o condomínio vai conseguir a JG, enfim, uma série de coisas. Então isso também tem que ser medido. Mas o que aconteceu? O síndico se isentou da responsabilidade porque ele fez o trabalho prévio e a Assembleia foi unânime. Não vamos entrar com o processo. Aí tá ok. Aí eu tenho uma outra situação que eu estou defendendo uma ex-síndica que, dentre tantas situações ali, o que aconteceu? Também um conserto no condomínio, o prestador recebeu uma parte, não recebeu tudo e foi embora. Desapareceu. E aí o que ela fez? Ela, na Assembleia, se eu não me engano foi uma AGO, ela pautou o ingresso ou não judicial contra a empresa. O que o representante da administradora lá colocou na hora? Olha, vamos verificar com um laudo e os custos do advogado. E vamos marcar uma Assembleia posterior. Só que a Assembleia posterior nunca veio. E aí o que aconteceu? Se eu tivesse, eu falei pra ela, se eu estivesse contigo na Assembleia, eu ia dizer, vamos votar. Ou pelo menos dessa Assembleia eu ia dizer, tranquilo, vamos ver, fazer esse levantamento e na próxima, e vamos já marcar uma próxima, porque tu tem que te isentar. Então isso também é importante dentro dessa, concordo muito, é verificar se a gente perdeu, mas a gente vai continuar perdendo mais ou vamos perder só o que aconteceu e vamos conseguir. Por quê? Porque daqui a pouco o profissional, o expert, ele vai conseguir mensurar de dizer, não vale a pena entrar. Exato. E tem que saber o momento. E tem que saber o momento, exatamente. E vejam a importância da análise de risco desses contratos, né? Vocês trouxeram exemplos de contratos de prestadores de serviço que ou prestaram de forma insatisfatória o serviço e sumiram, desapareceram, né? Ou receberam uma parte também desapareceram. Não é raro a gente pegar esse tipo de contrato e verificar, por exemplo, que é um MEI, no caso, tá com um prestador de serviço, né? Nada contra MEI, obviamente. Só que para um condomínio, você contratar um microempreendedor individual, seria muito complexo. Então, por isso, essa necessidade da análise do contrato, de fato, aquela empresa, ela tem capacidade técnica para poder exercer aquele serviço, poder executar aquele serviço, ela tem capacidade financeira para conseguir indenizar o condomínio por algum serviço ou alguma má prestação de serviço que ela vier a realizar, isso de fato é muito importante, né? E aí, voltando para esses cuidadinhos também do que o síndico tem que analisar, eu lembrei de alguns pontos aqui que eu acho que vale muito a pena realmente ressaltar para os síndicos, é a questão justamente da extensão do contrato, né? Eu sempre oriento para um síndico ele nunca tentar evitar firmar contratos de prestação de serviço muito longos, né? Aquela prestação de serviço é continuada, né? Aquele contrato que ele se renova automaticamente se tiver aquela cláusula de vigência. E eu sempre oriento isso, assim, evitar fazer contratos muito longos, que às vezes vão se estender para além do período de mandato dele, né? Se ater também a pegadinhas no contrato, por exemplo, com multas, né? Eu, por exemplo, aqui agora no Rio de Janeiro, inclusive vou até falar sobre isso amanhã, para a instalação de mini mercados. Nossa, eu tenho, assim,
assim, pegado de contrato de instalação de mini mercado em condomínio, com cláusulas assim, altíssimas de multa para o condomínio, caso o condomínio venha rescindir o contrato no prazo de 12 meses, multa de 30 mil reais. Gente, assim, é absurdo. Então, o síndico tem que ter muito cuidado com essas pegadinhas em contrato, né? Às vezes, cláusulas muito mal redigidas, né? Cláusulas dúbias que ainda que exista, você vai ter que recorrer ao judiciário para tentar, né, que o judiciário dê uma interpretação sobre aquelas cláusulas. Agora, tem que realmente tomar cuidado com essa questão da extensão desses contratos, né? Cláusulas, assim, evitar qualquer tipo de multa para o condomínio, né? Verificar como é que o condomínio vai fazer também a rescisão do contrato, se quiser rescindir esse contrato, como é que faz essa rescisão. Eu já vi, por exemplo, empresa também dizendo, caso o condomínio queira rescindir o contrato, tem que mandar por escrito, enviar carta escrita para a sede da empresa, sede física. Tá, mas se a empresa mudar de sede, tem alguma cláusula ali comunicando que ela é obrigada a informar a mudança de endereço, e se ela não comunicar a mudança de endereço para o condomínio, vai ser válida o endereço que ela constante no contrato, né, que ela despendeu no contrato. Então, tudo isso são negócios processuais também que o advogado ele consegue realizar no contrato, justamente para dar essa segurança jurídica maior, né? Tá me fazendo lembrar de um caso aqui agora na prática, né? Fazer o papel da bruxa síndica. A bruxa do 404, né? Teve uma situação de essa modernização de tubulação de gás, que é uma coisa que está acontecendo aqui no Rio, não sei se lá no Sul também precisa, né? Os empreendimentos novos, a tubulação ela é externa, que dá mais segurança, mas os antigos, tubulação interna. Mas enfim, os novos proprietários quiseram fazer uma obra e realmente tinha um problema na tubulação, estava sem gás há muito tempo o apartamento, e aí teria que fazer a tubulação por fora. Então, esse caso envolveu, eu tive que contratar jurídico, um advogado, o morador contratou a empresa para fazer o serviço, eu tive que contratar um engenheiro pelo condomínio para acompanhar a obra, e ainda tive que contratar uma outra empresa, mesmo tipo de serviço, para fazer um projeto geral, para determinar onde iria passar aquela tubulação. Porque a gente não vai fazer a modernização de todas as unidades agora, mas ele não poderia colocar a tubulação em qualquer lugar, qualquer passagem, porque depois ele ia falar, mas eu já fiz, né? Sim. E agora o que a gente vai fazer? Então eu tive que envolver todas essas nuances, né? A parte jurídica e a parte de engenharia eu tive que adaptar, tive que trazer para mim, porque realmente eu não teria, a gente não entende de gás, a gente de tubulação de gás, eu não sou engenheira. Então realmente eu precisei de um engenheiro para acompanhar a outra empresa, porque eu fiquei preocupada. Um projeto para o condomínio, para todos os moradores, um projeto geral, que a gente vai ter que fazer isso, a gente vai ter que se adequar, e vai ter um prazo, tem um prazo aqui no Rio para isso, e a parte jurídica por outras questões aí. Então eu tive que me cercar de todos os lados, né? Mas isso eu consegui fazer com calma, eu acho que com a experiência e falando como síndica mesmo, porque às vezes a gente está ali naquela gestão. Realmente, é pressão de todo lado, é confusão de todo lado, é da besteira, é de 8 a 80, né? Que você vai no dia, vai pra lá e pra cá. A frequência cardíaca é... Quando o olho começa a tremer, no final, você já sabe o que tá acontecendo. Tem que estimular ali o... A gente passa por isso, né? Aí, Betinha, eu tenho olho tremendo, não tá direito. Não tá ficando bem, tá advogando bem. Não tá. Então, assim, esse eu consegui, realmente, tiveram alguns entraves ali com o morador, mas foi resolvido. Mas eu consegui fazer isso, assim, de forma correta. O que me deixou muito feliz, porque, assim, foi uma evolução e eu me senti segura com os profissionais. Mas o caso da árvore realmente é uma frustração. Agora eu não tenho noção de quanto eu falo de sábado. Isso é importante, até o Ramon tocou nesse assunto, né? Que às vezes, né, assim, o síndico, para ter essa segurança, não precisa não só apenas de um advogado, mas assim, é muito importante, a Melina e o Dr. Ramon realmente se salientaram isso. Duas situações Você vai contratar uma obra, tem que ter ali um engenheiro de confiança para ele poder fazer, porque o advogado também não tem essa expertise. O advogado vai entender de elaboração de contrato, de cláusulas contratuais.
mais. Agora, a parte técnica da engenharia, por exemplo, ele não vai conseguir suprir, né? Cada um na sua área. Então, o síndico, muitas vezes, assim, ele precisa de mais de um profissional, às vezes, envolvendo. A gente sempre tem que lembrar que são muitos casos são assim, quantias vultosas, né? E o síndico está lidando com dinheiro alheio, né? O patrimônio alheio. Então você tem que ter muito esse cuidado, esse investimento, como o Dr. Ramon falou, eu gosto muito disso. A parte realmente do investimento em segurança, né, da parte preventiva, consultiva preventiva, ela é muito importante para o condomínio, né? Economiza bastante. Para você resolver os problemas depois, ou você gasta muito mais. E tem essas situações, às vezes você ajuiza a ação e você ganha, mas não leva, né? Você ganha, mas... A sentença é para colocar na geladeira lá e dizer que ganhou, né? Exatamente. Esses casos dessa necessidade, né, de ter uma pessoa técnica ali para acompanhar, é importante, eu acho, a gente pensar também o seguinte, às vezes tem casos, por exemplo, que só essa análise prévia para o condomínio já é um valor muito dispendioso, que às vezes não é a realidade do condomínio. Então, às vezes, para você conseguir um laudo, para saber se realmente o elevador precisa ser modernizado, é caro, né? Às vezes, para você fazer um laudo técnico de alguma situação, para avaliar, às vezes o condomínio não vai querer contratar o engenheiro, por exemplo. Não, Ana, a gente não está com saldo para isso, vamos contratar a empresa, a gente verifica se o serviço foi feito, se der algum problema, depois a gente avalia. Então, eu acho que é importante também dividir com a Assembleia a necessidade dessa contratação de uma pessoa especializada e que, se houver alguma dispensa, que isso fique formalizado e registrado, porque às vezes a dispensa não é nem para a execução do contrato em si, mas é para uma prévia avaliação de riscos e da real necessidade de se executar algum serviço no condomínio. Então, isso tem que ficar muito bem registrado. E um ponto importante também, que os síndicos têm que ficar atentos aí, o advogado vai avaliar isso na primeira oportunidade, mas o síndico não pode deixar para a última hora, é a prescrição para fazer a exigência do cumprimento desses contratos em juízo, né? Então, a gente tem prescrições aí no Código Civil, que, na regra geral, aí, para condomínio, uma média de 2 a 5 anos. Então, às vezes, não dá para deixar para depois. As pessoas não querem ter aquele custo, não quer fazer a cota extra, não quer chamar um técnico para avaliar a situação. Mas, às vezes, o tempo passa, vem outras prioridades. Na pandemia, aconteceu muito disso. Ocorreram algumas suspensões de prazo justamente por conta da falta de contato, né? Não era possível os profissionais adentrarem ao condomínio, mas às vezes o síndico vai deixando para depois, ou então, não vamos mexer no gás agora não, ou não vamos cortar a árvore agora. Não chama ninguém especializado nisso, porque a gente não está com dinheiro, vamos cuidar agora do salão de festa. E o tempo passa, um negócio que podia ser resolvido ali naquele momento, depois vira uma urgência. E às vezes você vai ver, enfim, alguma questão contratual ali que você já não tem mais tempo de recuperar judicialmente, né? Exatamente. Tem um ponto que eu não queria deixar de falar, porque vocês que estão nos assistindo já puderam perceber que prevenção é a palavra de ordem de tudo que está sendo falado aqui. Eu fiz isso, eu recomendo que os síndicos façam isso, e claro, eu como síndico não poderia deixar de me ouvir também, senão seria uma incoerência, né? Seria uma grande incoerência. Nos contratos terceirizados, essa questão subsidiária que a doutora Luciana colocou de maneira muito apropriada, o que eu coloquei? Eu tenho uma empresa terceirizada lá que me presta serviço de portaria e de limpeza. Eu coloquei que os comprovantes de fundo de garantia, de recolhimento de INSS, de pagamento de salário, de folha, tal, todo mês a empresa terceirizada tem que me mandar uma cópia digitalizada. Aí o síndico que está me olhando vai me dizer assim, tá, então isso é uma garantia que, se houver uma ação judicial, o condomínio ele vai estar isento. Não é uma garantia, mas vai amenizar, e você dentro do trabalho preventivo vai poder verificar se aquela empresa está remunerando adequadamente e recolhendo os direitos, que é um direito daquele trabalhador ali, está fazendo hora extra, e no caso da limpeza ainda tem o adicional de insalubridade. Então é importante que haja essa vigilância também dentro dessa estrutura contratual preventiva, para que você não venha a ser surpreendido, porque daí, quando você é surpreendido, é uma ação que tem boa chance de ser procedente contra você e, consequentemente, para os condôminos. Perfeita pontuação, doutor, porque não basta o síndico apenas pagar o preço da prestação mensal de serviço, você tem que fiscalizar, né? De até fazer essa fiscalização realmente ferrenha,
justamente para diminuir esses riscos para o condomínio. Boa pontuação, excelente pontuação. Queria fazer uma perguntinha aqui. Qual a diferença de prestação de serviço, contrato de prestação de serviço e contrato de empreitada? Essa aí é malucada. Ela adora. Vamos lá, doutor. Ele que é o professor também de contrato. Eu sempre brinco, né, que uma das principais confusões que eu vejo realmente no dia a dia condominial são os síndicos. Às vezes vão contratar uma obra, às vezes uma reforma de fachada. Qual é o contrato? Prestação de serviço? Não, gente. Contrato de prestação de serviço é uma coisa, contrato de empreitada é outra completamente diferente, assim, e eles têm escopos diferentes, características diferentes, né, até na execução do serviço. Contrato de empreitada, justamente aquele contrato, o objeto dele, ele é um contrato o contrato de prestação de serviço é um contrato de meio, né, e o contrato de empreitada é de resultado, né? O condomínio contrata lá uma empresa para fazer, sei lá, um chafariz, uma quadra de esporte. É um contrato a preço fixo, é um contrato de resultado, né? Ele contratou e tem que entregar aquele serviço. Aí você vai analisar, né, se é contrato com mão de obra, com entrega de material, sem material. Essa é uma diferenciação que é muito importante ser realizada em questão de segurança jurídica para o condomínio, né? E que isso não é observado realmente no dia a dia profissional, no dia a dia realmente condominial, né? Se o contrato de empreitada, aí vai ser com entrega de material, mas qual é o tipo de material, vai ter tubulação, qual é a marca, enfim, tudo, quem vai guardar esse material, todas essas especificações precisam estar em contrato, né? E o doutor, obviamente, pode complementar agora, já que o professor fiquei até agora encabulada aqui. Olha só de mas eu sei. Tem uma desenvoltura. Ele olha pegar, eu tô adorando, eu tô aprendendo muito hoje. Assim como nós somos as hostes da live, eles são do podcast. Não. Especialistas aqui, eu sou estagiário aqui, perto de todo mundo aqui, tá, gente? Essa é a culpa é sempre do estagiário, hein, doutor? Não, mas a doutora colocou muito bem essa diferenciação do contrato de resultado para aquele que não é de resultado, que é a grande diferença entre uma questão. E claro, o que o síndico, e é muito comum isso, tá? Mas é importante essa diferenciação, porque eu penso assim, tudo aquilo que eu vou contratar é uma prestação de serviço. Na prática não deixa de ser uma prestação de serviço, mas é só essa pequena diferença que a doutora colocou, não acrescento uma só palavra, que realmente diferencia aí a natureza propriamente dita de um contrato e de outro, doutora. Perfeito, nossa, perfeito. Depois desse Bom, a gente também já tá, né? Indo para final, a gente gostaria de continuar batendo papo, trazendo as informações. Eu lembrei aqui de vários exemplos, mas enfim, deixa os exemplos para os próximos, né? E vamos começar aqui a nossa despedida. Vamos lá. As considerações finais. É sempre um imenso prazer, mais uma vez, já falei isso no início, vou repetir porque realmente é uma verdade, né? Participar dessa comissão com colegas tão brilhantes, né? Tratar de assuntos condominiais, que é um vício, né? É um prazer, torna tudo assim mais animado ainda, mais prazeroso ainda, né? Auxiliar realmente o mercado condominial, que eu gosto muito de falar em educação condominial, né? A gente vive hoje uma fase assim de explosão de condomínios, muitos condomínios, às vezes, pessoas que estão migrando de casas para morar em condomínio, não sabem, não tem muita noção, de fato, né, dos direitos e deveres dos condôminos, principalmente dos deveres, porque direito, às vezes, as pessoas sempre sabem. É demais, né? É demais. Gente, até que a noção deles, eles sabem também que tem, né? E esse auxílio também para síndicos, por exemplo, para sindicatura orgânica, sindicatura externa. Eu acho muito interessante esse tipo assim de projeto, que a gente acaba assim divulgando mais, né, o direito condominial, que é muito importante. Então é sempre um prazer estar aqui com vocês, né, com o pessoal da comissão, agradecer ao nosso presidente Leandro Sender, ao Francisco Egito, enfim, a todos, e até a próxima. Melina. Gente, é um prazer enorme estar aqui com vocês também. Eu acho que a advocacia, por vezes, é uma profissão meio solitária, né, e quando a gente participa de comissões da mesma área, é uma troca, assim, valiosíssima, né, a gente poder conversar entre a gente, trocar figurinha, eu acho super interessante.
E, bom, acho que de tudo que foi dito aqui, realmente fica aquela reflexão aí, é necessário, né, buscar uma assessoria jurídica, não dá para fazer tudo sozinho. E a minha avó já dizia, melhor prevenir do que remediar. Exato. Então, assim, vamos evitar os problemas ou fazer contratos que já prevejam ali algumas situações que podem ocorrer para que tudo seja conduzido com mais tranquilidade. Agradecer ao presidente da nossa comissão, agradecer aos colegas que estão aqui, parabéns pela apresentação, vocês estão arrasando nos podcasts. Olha, eu quero virar apresentadora assim, entendeu? Estou achando fácil. Põe a relatora. É isso aí. E é isso, gente. Muito obrigada. E até a próxima. Antes de passar pro Ramon, para vocês dois passarem o Instagram de vocês, né? Ah, sim, é verdade. O meu é @CaribeLuciana. Adoro esse Caribe. O sobrenome dela já é chique. Aí ficou mais chique ainda. Bom, gente, o meu Instagram é melinaluna.adv. Tá bom? Segue lá, acompanha a gente. Tem muitos eventos, tudo na área condominial. Para vocês que gostam ou que precisam, né? Porque nem todo mundo gosta, mas todo mundo precisa. Então, a pontuação Caribe com C, porque tem gente, com K ou com C? Com C, a gente escreve como Caribe mesmo. Gente, agradecer muito por compartilhar esse espaço aqui. Eu digo que eu sempre mais aprendo do que ensino, sempre saio com alguma ideia, alguma coisa nova. Deixar registrado meu agradecimento ao Leandro Sender, ao Francisco Egito, mas também quero agradecer muito essa minha amiga aqui do meu lado, a Ana Maria Malê. A gente vira e mexe, conversa ali e aí, vamos gravar um podcast, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu acho que é importante a gente sempre se aliar com pessoas do bem, pessoas que compactuam os mesmos valores. E para você, síndico, né, o grande recado aqui que fica é esse, né? Prevenção. Trabalhe preventivamente. Não seja um exército de um homem só. Exato. Busque ajuda, busque auxílio. Você não tem a obrigação de saber tudo, não tem a obrigação de ter todas as respostas. Mas é sua obrigação se prevenir da melhor maneira possível, se cercando desses profissionais, que esses sim é que vão dar as respostas para vocês e para o seu condomínio. Muito obrigado. Obrigado, Ana Maria. Eu vou usar essa frase. Eu não sou um exército de um homem só nas minhas assembleias. É isso aí. E pode dizer que eu. Porque tem gente que acha. Que acha. Saber tudo. Bom, gente, foi um prazer estar aqui com vocês, como sempre, muito agradável, gostoso. Passou rápido pra caramba, né? Eu olhei no relógio e falei assim, será que eu tô com o horário errado? Mas foi muito legal. Vamos ter outros aí. Meu nome é Ana Maria Malé, meu Instagram, @Ana Maria Malé. E sigam o nosso canal da comissão lá no YouTube, tem todos os vídeos completos, né? Todos os episódios do podcast. Se tiverem alguma dúvida, mandem lá no Instagram da nossa comissão, assuntos que vocês gostariam que a gente trouxesse, debatesse, que trouxesse também cursos pro Aprimora. Temos aqui os professores, vai estar todo mundo lá. Com certeza o Aprimora vai montar uma equipe aí de excelência para trazer esse debate, trazer esse ensino aí para vocês. Síndicos, se qualifiquem, se cerquem de profissionais e cuidado quando derrubar a árvore. Que nessa eu fiz besteira. A árvore derrubou você, né? É verdade. Nem imagina. Tchau, gente. Até o próximo. Abraço. Falou. Tchau.